E o último tipo de calor, que é o calor, quantidade de calor latente. Bom, tá aqui todo o nosso gráfico de processos de transformação, de troca de calor, da fase sólida para a fase líquida, que nós chamamos de fusão, fase líquida para a fase gasosa é vaporização. Se for o contrário, de gasosa para líquida é liquefação, e da fase líquida para sólida é solidificação. Lembra disso? Lembra disso de ciências? E tem um que é menos conhecida, que se eu tenho a fase sólida e vou direto para a fase gasosa, é sublimação. E vice-versa, da gasosa para a sólida sem passar pela fase líquida, o nome disso é sublimação. Se você não conhece uma bolinha branca, a naftalina, você não conhece? Bom, pelo menos a minha mãe sempre coloca essas coisas dentro do guarda-roupa para deixar um cheiro diferente no guarda-roupa. Naftalina, se você tiver curiosidade, esse é um material que ele passa direto da fase sólida. Ele desaparece, está lá no guarda-roupa e de repente sumiu. Ele foi diminuindo e não fez poça de nada, que ele não passou pela fase líquida. Muito bem. Bom, a quantidade de calor latente nós vamos chamar de QL, latente. Ela é proporcional a duas coisas, simplesmente. A primeira delas seria a massa, tipo o calor sensível, né? Ou seja, quanto maior o objeto, quanto mais massa ele tiver, mais calor eu vou precisar. Mas também ele é proporcional ao tipo de material, que no caso aqui nós vamos chamar de calor latente. Essa constante L nós chamamos de calor latente, do mesmo jeito que o Czinho nós chamamos de calor específico. Cuidado, o QL não é calor latente, é quantidade de calor latente. E esse L é calor latente. Aquele QS é quantidade de calor sensível e o Czinho, calor específico. Bom, aqui não tem muita coisa para ver, é só a equação. E nós temos que, beleza, esse aqui é o calor latente. Calor latente. A M vai ser a massa. E o L vai ser, ó, já errei ali, né? Falei para vocês, é quantidade de calor latente. O primeiro lá. E o L, então aqui é quantidade. Bom, quantidade de calor latente vai estar em caloria. Massa, para nós, a princípio vai estar em grama. Então, o calor latente vai ser caloria por grama. Certo? Então, essa aqui seriam as unidades. Essa aqui é a capacidade dele de mudar de um estado para outro. Somente isso. Então, vamos encerrar com nossos exemplos aqui. Olha o que diz essa primeira. O diagrama temperatura por tempo da figura a seguir refere-se ao que acontece quando uma barra de metal de 100 gramas de massa recebe calor de uma fonte de potência constante à razão de 200 calorias por minuto. Isso é uma regra de 3, tá? Com base nessas informações, determine a quantidade de calor sensível recebida pela barra nos 5 minutos iniciais. E depois ele quer o calor específico do metal. Muito bem. Então nós temos o quê? Bom, nesse caso aqui, tá fácil justamente por causa dessa razão. Eu tenho uma fonte gerando 200 calorias por minuto. Então, na letra A, eu posso fazer uma regra de 3. Ó, se ele recebe 200 calorias a cada 1 minuto, em 5, como está mostrando o gráfico, ele recebe X. Fazendo essa proporção, né, você sabe fazer regra de 3. Então, o seu cálculo vai chegar em 1000 calorias. Tá? Não vou querer brigar com a matemática, não vou querer te ensinar regra de 3, que você sabe fazer isso. Então, já sei quanto de calor sensível. Por que eu sei que é sensível? Porque ele aumentou, ele variou a temperatura. Ele pede o calor específico do metal. Bom, de posse do calor sensível, eu já posso jogar na minha equação do Mr. Cão. Sei que esse calor que ele recebeu foi 1000 calorias. A massa dele, ó, 100 gramas. 100 gramas, então já vi que o calor sensível, quantidade de calor sensível está em caloria, a massa está em grama,
Está aqui o calor específico. A variação de temperatura, pelo gráfico, ele foi de 10 para 50. Você sabe fazer delta teta já, né? É 50 menos 10, dá 40. 40. Brincando com esses números, né? Deixa eu cortar esse... É muito zero aqui. Então eu vou cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros. Como é que faz isso, Thiago? Ah, não acredito que você ainda não sabe fazer isso. Mas se não souber, liga para mim. Então ficou 1 sobre 4. Então o calor específico, 1 sobre 4 é 0,25 caloria por grama grau Celsius. Podia escrever isso em notação científica? Podia, mas aqui não vai dar briga não. Caloria porque o calor está em calor, caloria. Grama porque também a massa está em grama. E grau Celsius porque a variação de temperatura está em grau Celsius. Tranquilo, né? É só substituir mesmo, é calcular a quantidade. Olha a segunda aqui. Qual é a quantidade de calor necessária para fundir 100 gramas de gelo inicialmente a menos 10 graus Celsius? O calor específico do gelo é igual a 0,5 caloria grama grau Celsius e o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Bom, eu vou tentar montar aqui, não precisava, tá? Mas de repente fique fácil para nós percebermos. Um gráfico onde aqui é a variação de temperatura, e esse daqui é a quantidade de calor. Então ele diz que esse gelo estava a menos 10 graus Celsius. Então deixa eu passar essa agora. De repente assim fica melhor. Mudar de cor. Então ele estava a menos 10 e logicamente se ele está em menos 10 ele tem que chegar a 0. Aí depois ele muda de estado e por fim ele aquece. Esse seria o comportamento da água. Então, voltando para minha caneta, aqui eu tinha menos 10 graus Celsius. Aqui a gente sabe que é o zero, essa faixa. Ele só quer que entre em fusão, né? Então, essa parte do gráfico aqui não precisa. Qual a quantidade necessária para fundir 100 gramas de gelo, tá? Ele só quer que chegue no final para ele quer fazer. Muito bem. Então, são dois tipos de calor. Um é o sensível, para ele aumentar de temperatura até 0, e depois para ele fundir. Bora calcular esses dois? O calor sensível, Mr. Cão. A massa dele são 100 gramas de gelo. Calor específico, tá? Porque ele está mudando aumentando a temperatura, 0,5 caloria grama grau Celsius. E a diferença de temperatura, ele estava em menos 10 e foi para 0, então ele variou 10, tá? Porque é 0 menos 10. Aí vai dar 10 positivo. Então o calor sensível, para ele aumentar de temperatura, bora ver, 0,5 vezes 10 dá 5, 5 vezes 100 dá 500, então ele precisa receber 500 calorias para aumentar de temperatura, aumentar 10 graus Celsius de temperatura. E agora, eu quero que ele vire líquido, então eu vou calcular o calor latente agora. Então o calor latente é mal. Nem falei, né, do macete para lembrar. O calor latente é mal. A massa dele, 100 gramas. Agora, de gelo a 0. E o calor latente? Calor latente está aqui, 80 calorias por grama. Tá? Pela unidade a gente consegue perceber. Bom, 80 vezes 100 dá 8.000. 8.000. Viu só a quantidade, a diferença entre as duas quantidades de calor? Para ele sair de um estado para o outro, olha quanto a mais que ele recebe. Então, eu preciso identificar que tipo de calor está sendo trocado para saber que equação usar. Essa foi tranquila. Última, um bloco de cobre de massa 0,1 kg é aquecido de 5 graus Celsius para 65 graus Celsius. Dado o seu calor específico igual a 0,094 caloria grama grau Celsius,
calcule a quantidade de calor sensível que o bloco recebe, na letra A, e B, a quantidade térmica desse bloco. Muito bem. O que eu preciso dizer para vocês? A letra A você vai ter que fazer. Não sou eu. Minha dica para você, ó, o calor específico está em caloria grama grau Celsius e você está percebendo que a massa está em quilograma. Você vai ter que transformar quilograma para grama, para não dar ruim. Então a letra A é com você, faça os seus cálculos e lá no Google Classroom coloque a resposta da letra A somente. Eu quero saber a quantidade de calor sensível que o bloco recebe. Então calor sensível, Mister Cão, a massa eu tenho, o calor específico eu tenho, a variação de temperatura eu tenho, então eu tenho calor sensível, certo? A letra B pede a capacidade térmica desse bloco. Capacidade térmica é M vezes C. Muito bem. Massa. 1 quilograma, já vou dar a dica para vocês, né? Porque 1 quilograma tem 100 gramas. Eu preciso multiplicar por 1000. Então, é isso que dá. E o calor específico é 0,094 caloria grama grau Celsius. Capacidade térmica. Multiplicando por 100, vou andar 2, né? Então, vai dar 9,4 caloria grau Celsius. Essa é a unidade de calor, ou de capacidade térmica. Muito bem. Meus amiguinhos, eu penso que não tem nenhuma dificuldade, a não ser uma observação. Matérias de cunho de exatas, você precisa exercitar, tem que analisar todos os tipos de exercício para poder desenvolver mais, ver todas as facetas. Com 5, 6 exercícios você não consegue dominar. Não faça, é uma vez só que você vai fazer. Faça uma vez só, faça uma quantidade boa de exercícios, acabou, você vai esquecer aquilo ali, tá? Vai ficar na sua cabeça. Bom, é isso, abraço para vocês.